Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Hoje é dia 18 de junho de 2015, uma quinta-feira, são 20 horas e 1 minuto. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. 25 graus na cidade de Jaú. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. No seu subtítulo, Causas Atuais das Aflições. E ele começa esta lição falando em vicissitudes. É muito importante a gente saber o valor exato dessa palavra. Todo mundo... Página 74. Todo mundo tem intui, né? O significado da palavra, mas o significado exato da palavra é a diversidade, sofrimento, os reveses da vida, acontecimento causal imprevisível. Isto que é o significado da palavra vicissitude. E ele diz assim, as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quiser, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração? Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem? Quantos pais infelizes, com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Kardec falava isso em 1861, quando foi lançado este livro. Desculpa, 63, quando foi lançado esse livro. 1863. E é tão real isso, que está presente nos dias de hoje. Exatamente pelas mesmas razões. Ou pela omissão dos pais, pela indiferença deles, ou por fraqueza deles. Né? Muitos pais temem educar os filhos, porque eles poderiam deixar de gostar deles. E não é assim. Não é verdadeiro isso. O filho gosta de limites, o filho gosta de ordem, o filho gosta de disciplina, o filho gosta de se espelhar num pai e numa mãe que caminhem por esses caminhos. É o contrário do que muitos pensam. Ele arremata esta explicação dizendo assim, mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. E é uma realidade presente nos dias de hoje. Ele falou em 1863, não é? Há 140 anos,
Mais, né? 140 deu 2013, né? Quase aí. Não, 150 deu 2013, né? 152 anos atrás, Kardec fala isso e parece que ele está falando, né? Parece que ele está falando para os dias presentes. Quer dizer, a coisa não era diferente lá atrás. Era do mesmo jeito, né? A omissão do pai, a indiferença dos pais, a fraqueza dos pais causam exatamente isso, porque o filho vem por uma única razão, ele encarna por uma única razão, não é por acaso, ele encarna para ser educado. Se encarna na família daquele pai e daquela mãe, é porque aquele pai e aquela mãe têm condições de educá-lo. Se não faz, não faz, ou por omissão, ou por indiferença, ou por fraqueza. Depois acabam colhendo os frutos. Pediu sim, pediu para nascer naquela família e pediu para receber a educação daquela família. Pediu sim. Pediu sim. É a favor mesmo. Dependendo do espírito, é a favor mesmo. Ele continua dizendo o seguinte, que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Antes de acusar a Deus, né, pelos seus sofrimentos, antes de acusar a vida, o próximo, o pai, a mãe, os parentes, os amigos, o trabalho, a falta dele, enfim, antes de acusar as coisas que estão à sua volta, ele que interrogue friamente a própria consciência. Hã? É claro, chama de sorte, de azar, né? Uma vez eu estava entrando num cliente meu lá no Paraná, e aqui em Londrina, e muito interessante, havia uma plaquinha escrito assim, sorte igual a 70% de transpiração e mais 30% de inspiração. Quer dizer, é mais trabalho do que outra coisa, né? Sorte é isso, não existe nem sorte nem azar. O que existe é trabalho, determinação, né? Isso é o que realmente faz diferença na vida da gente. Que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. É muito comum você encontrar pessoas assim. Muito comum. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu tivesse conhecimento. Ah, se eu pensasse melhor. Ah, se eu ponderasse mais. Um pouquinho mais de frieza e de tranquilidade, eu estaria melhor hoje. E vale a partir desse momento, então, começou a pensar assim. Na realidade, nunca é tarde para mudar. Mas o fato é que o mal está feito. E o que está feito, não tem como desfazer. Você pode fazer dali para frente diferente. Muda tudo, viu? Muda tudo para melhor, né? Porque você não pode... Exatamente. Mas às vezes também é tarde, viu? Tem gente que acorda lá no ocaso da vida, lá com 70, 80 anos, já quase desencarnando. E tem aqueles que não acordam. Tem aqueles que continuam fazendo a mesma coisa, desencarnam achando que estão fazendo certo. Né? Aí toca reencarnar novamente, passar pelos mesmos problemas, até despertar, né? Então, mas esse que acorda com 50 anos, não é melhor? Claro. É sempre melhor acordar em qualquer época, mesmo em estado de erraticidade. Porque existem aqueles que, mesmo em estado de erraticidade, ainda não acordam. Continuam renitentes do mal. Né? O que significa dizer que eles vão reencarnar por força da lei, da mesma maneira, ou quase da mesma maneira que desencarnaram. Ou seja, não vai ser nada agradável a encarnação. Eu já falei para vocês aqui que eu tive um primo, minha tia era vidente, e ele estava reencarnando como neto dela, e ele não queria reencarnar. Não queria. Ele estava revoltado com a reencarnação. Ele não queria reencarnar. Tanto que esse rapaz, ele acabou a vida dele na penitenciária no Carandiru, em São Paulo. Preso lá.
Não obrigado, é a força da lei. A reencarnação não pergunta se o cara quer reencarnar. Chega um momento, lembra que ele fala lá no Livro dos Espíritos? É mais ou menos como uma pessoa se aproximando de uma fogueira ou de um fogão, ele vai sentir o calor e não tem como resistir àquilo, porque é a lei, a reencarnação é uma lei natural. Como a lei de gravidade, é uma lei natural. Não tem como você barrar essa lei. Você pode barrar essa lei temporariamente de maneira artificial, mas temporariamente. É a mesma coisa a reencarnação. O espírito pode prorrogar essa reencarnação por muito tempo. É claro que sempre por determinação de Deus. Ele pode prorrogar, mas chega um momento que a lei age. Não pergunta. Assim como a evolução, assim como o livre-arbítrio, causa e consequência. Não. Às vezes, não é que não planejou. Às vezes pode até ter recebido, como normalmente recebe mesmo, orientação, olha, você vai reencarnar, você não está querendo, você vai reencarnar numa família espírita, que eu sei que a família era espírita, você vai reencarnar numa família espírita para você receber boa orientação, bons exemplos e tal. Então, procure se apegar com a ideia do Criador, de Deus, tenha confiança em Deus, enfim, as orientações que todos nós recebemos para poder encarar a vida na Terra, que não é fácil. Os espíritos dizem assim, que quando a gente reencarna, nós somos chamados a conviver com os espíritos das mais diversas naturezas. O que significa dizer que em estado de erraticidade, você não convive com os espíritos das mais diversas naturezas. Você convive com aqueles que são seus iguais. Ou seja, com aqueles com que você se afiniza. Aqui, você, de certa maneira, você está obrigada a conviver com os espíritos das mais diversas naturezas. O bom, o mal, o péssimo, o ruim, o excelente, enfim. O selvagem, o semi-selvagem. Com todos eles, é obrigado a conviver. É assim que ele se refere no Livro dos Espíritos. Então, é interessante mesmo a gente melhorar. Porque é a única saída. É a única saída. Não é de qualquer meio que a gente Olha, consegue ficar. Na Revista Espírita de 1862, Kardec diz assim, que nós não tenhamos a ilusão de que de uma encarnação para outra nós vamos nos tornar um espírito perfeito. Isto é balela, isto é falácia, não vai acontecer isso. Mas que nós nos empenhemos nisso, não só para melhorar a nossa condição, mas também para melhorar a condição do nosso irmão. Que da nossa melhora depende a melhora de todos. Então, sempre é a melhora, a evolução, adquirir conhecimento e mudar com esse conhecimento, mudar o nosso comportamento, tem que ser o objetivo de todos. E daquele que conhece mais ainda. Mais ainda. Eu vi uma entrevista do Ricardo Bochá, que ele até gostava dele, mas eu vi. Ele era contra o trabalho, né? Ele citou o fato da Bíblia do primeiro da gente, que é o Adão e Eva. Se a Eva no começo é bastante, estaria todo mundo sem trabalhar. Mas ele falou isso, certamente, por ironia. Porque ele é ateu. Mas só que ele fala alguma coisa, mas só que ele dá a entender alguma coisa. O Ricardo é ateu. O Ricardo é ateu de carteirinha. Ele é de família católica, o Ricardo Boechat, mas ele é ateu de carteirinha, já vi ele declarar isso várias vezes. Várias vezes. Entendeu? Ele causa uma influência nas outras pessoas. Mas é muito difícil de entender o fato dele ser ateu. Ele veio pelo meio, ele veio tudo que ele vê de perto. Mas não é só isso, olha, o Ricardo, analisando mais ou menos a personalidade dele, que eu não conheço pessoalmente, mas é fácil de entender uma pessoa como aquela. Ele tem uma inteligência primorosa. Ele foi educado nos melhores colégios. Ele é um cara que já viajou o mundo. Aí você vai dizer para um cara desse que o Deus, esse Deus que pune, esse Deus que se vinga, vira ateu de carteirinha, passa só um pouco de reflexão. Entendeu? Muitos não são ateus porque temem, vai que existe. Então, o fato é esse. Vai que existe, entendeu? Mas o fato é que o sujeito, quando tem um pouco de racionalidade,
Um cara que tem o conhecimento que ele tem, a inteligência primorosa que ele tem, eu não quero saber desse Deus. E eu também jamais ia querer saber de um cara como esse. Pelo amor de Deus, o cara ele é sádico, pô. É sadismo isso aí. Pelo amor de Deus. Esse Deus apresentado pelas religiões. Então é isso, quer dizer, certamente ele não teve oportunidade, ou não quis, né, conhecer outras filosofias, e parou por aí. Eu quero ser ateu e está acabado, é minha vontade, é meu desejo, acabou. Né? Mas é fácil de entender. E como ele, assim, ó, tem muitos, talvez não admitam, mas são. Vamos lá. O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, ou leia-se aqui Deus, né, Criador, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Incúria aqui igual imprevidência, falta de bom senso e etc. Né? Porque quando alguém acusa a vida de falta de oportunidade, é mentira, porque todos nós temos oportunidade. Todos, indistintamente. É que a pessoa não quer aproveitar aquela oportunidade que ele acha que não é a dela, que não é a certa. Mas quando o homem se empenha em aproveitar a oportunidade que lhe aparece, surgem outras melhores, e ele sempre melhora na vida, ele sempre vai em frente na vida. É que ele não quer aproveitar, não quer arregaçar as mangas. Eu vou trabalhar nisso? Não. Eu sou feito para trabalhar assim, para trabalhar assado. Eu não nasci para ser pobre, eu sei de ouvir gente falar isso. Né? O bicho é miserável, não tem onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar, né? Não precisa se cair morto, né? E o sujeito, a pessoa não quer, é topetuda, né? Não quer saber. Vamos lá. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. E é verdade mesmo, né? O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, então, dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar a todas as faltas, especialmente as faltas morais. Essas não são alcançadas pelas leis do homem. Né? Aqui se alcança aquilo que está explícito e não o que está implícito. Por exemplo, pedofilia. Quando o sujeito explicita a pedofilia, ele é punido. Quando não explicita, ele é um pedófilo, mas ele não é punido, porque não se vê a pedofilia na pessoa. É uma coisa íntima. Né? Muitos, inclusive, lutam terrivelmente para poder conter, né? Combater aquela tendência. Né? A maioria não consegue, porque uma desvirtualização, um desvio grave de caráter. Né? Problema sério, problema grave. Né? Precisa ser muito bem tratado, Mas, então, aquilo que está explícito é punido. Aquilo que está implícito, muitas vezes não é punido. E não tem como punir mesmo. Agora, do Criador não escapa nada. Nem um pensamento, nem uma falta, nada. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas, eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há só uma falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas.
Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar. E confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, às vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende ao dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas obras, suas boas resoluções para o futuro. Muito apropriado, né? Essa lição, para quem queira entender o porquê de seu sofrimento. Apesar que a consciência é suficiente. Aqui explicado a justiça divina. E muito bem explicado, do ponto de vista das aflições atuais, né? Fazer a pessoa entender que é responsável pelo sofrimento dela. Quando ela entende e admite, porque entender todos entendem, admitir é mais difícil. Admitir já é uma fase, vamos dizer assim, mais avançada de estado de consciência. Porque às vezes o cara entende, eu entendo, fumei 30 anos e tenho câncer, mas por que eu sofro? Por que eu tenho que tomar quimioterapia? Por que eu tenho que tomar radioterapia? Por que essa peregrinação aos hospitais? Por que isso? Por que daquilo? Estou sofrendo. Se revolta. O cara não tem ainda a humildade necessária para se submeter à vontade do Criador. E é um grande problema, né? É preciso termos resignação, né? Aliás, tem uma lição muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo sobre resignação, que é muito linda. Causas anteriores das aflições. Mas se há males nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Isso também é uma vicissitude, né? Porque a vicissitude são coisas que nos acontecem e elas podem ter, pode ser um acontecimento causal, imprevisível, né? Também é uma vicissitude. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pôde evitar. Os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade e etc. Quando eu leio esta lição, isso sempre ocorre comigo, isso é invariável. Eu lembro que eu era office boy na cidade, no centro de São Paulo, e ali no final do viaduto do Chá, tem um largo, ali começa a Rua Direita, 15 de Novembro, Rua São Bento e tal, e tem um largo... Hã? Isso, antes de começar as ruazinhas, tem uma espécie de largo ali, não é uma praça, é um largo. E ali ficava um sujeito, ele tinha o quê? 40 centímetros, 35, 40 centímetros de tamanho, não tinha mais do que isso. Ele vivia sentado num carrinho, tinha trapos embaixo dele, né? E ele não tinha um toco aqui, e desse lado ele tinha um outro toco, e neste toco tinha um apêndice que parecia um dedão, que era um pedaço de carne solto, grudado nesse toco de braço, por uma pele. Esta era a pessoa.
mas ele falava, brincava, contava piada e tal, e com aquele toco de dedo, que não era um toco, era um apêndice, ele tocava pandeiro, e cantava, e ganhava a vida dele de jeito. Isto eu nunca me esqueci. Quando eu vi aquele cara pela primeira vez, sabe, isso mexe com a gente. Você fala, pô, o cara não tem nada para ser feliz, e ele vivia sorrindo, ele vivia brincando, ele vivia contando piada, ele vivia tocando lá aquele pandeiro dele, com o toquinho de braço, ele fazia assim, tocava, batia aquele treco no pandeiro, e cantava as músicas dele, e ganhava o dinheiro dele daquele jeito, né? Então... Não importa muito se era só uma fachada, né? O importante é o que passava também, né? Na realidade, olha, tem gente que tem os 2 braços, as 2 pernas, tem saúde, tem aonde morar, tem o que comer, tem tudo, tem família, tem tudo. E é indolente, para não dizer vagabundo, que a palavra certa é essa. Tá certo? O cara é indolente. Aquele lá, eu não sei onde ele morava, mas certamente, ou ele era andarilho, ele era morador de rua, para mim não era. Não era morador de rua, né? Ou então ele vinha, de alguma maneira, de ônibus, sabe-se lá como, porque eu estou falando de 1966, 67, naquela época ninguém tinha carro, táxi custava uma fortuna. Então esse sujeito, certamente ele saía da casa dele de algum lugar, eu nunca conversei com ele, mas imagino que ele saía da casa dele de algum lugar e vinha de ônibus até ali, porque ali, o Viaduto do Chá, vocês devem saber, é um lugar onde transitam milhares de pessoas por dia. É um movimento muito grande, o pessoal só passa ali a pé. Mesmo nessa época, ali trafegava carro. Rua São Bento, Rua 15 de Novembro, depois em 76, 77, virou tudo calçadão. Então não passa mais carro ali há muito tempo, né? Mas imagina esse cara, do jeito que ele era, subir num ônibus, descer de um ônibus, ele ia precisar pedir ajuda de alguém para subir, para descer e tal. E ele todo dia, porque como a gente entregava correspondência, eu passava todo dia ali. Ele todo dia estava por ali, tocando o pandeiro dele, ganhando a vida dele e tal. Deu um exemplo de vida, um exemplo de resignação, um exemplo de boa vontade, um exemplo de força, um exemplo de determinação, né? Exemplo para a gente, né? E como é que você vai reclamar da vida vendo uma situação daquela? Milhares de pessoas que passavam por ali. Milhares, talvez milhões. Porque ali era o centro nervoso da capital. A Rua 15 de Novembro, Rua São Bento, ali era o centro bancário naquela época de São Paulo. Todas as grandes agências, Banco Geral do Comércio, Banco Francês Brasileiro, Bradesco, que era o Banco Brasileiro de Descontos naquela época, o Banco Itaú, que estava começando, o Banco do Brasil, Mercantil, era tudo por ali. Então era o centro nervoso. Ali todo mundo vinha ali naquele pedaço, atravessava, fora a prefeitura, que os escritórios da prefeitura ficavam ali na Praça da Sé, os grandes escritórios de advocacia ficavam por ali, enfim, ali o fluxo de pessoas era muito grande, então ele era exemplo de gente, de trabalho, de determinação para muita gente, né? Vamos lá. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderem evitar, sendo impotentes para modificá-las, e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados do ponto de vista dos encarnados, né? Dos encarnados. Enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros que se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável de sua morte, de sua sorte, após a permanência de alguns instantes na Terra. Essa teoria da criação da alma no momento do nascimento é uma teoria católica, né?
dá para entender aqui, Denise, que por que um Boechat e gente como ele são ateus. Como é que você explica uma anomalia como essa? A não ser pela lei da reencarnação. Não tem como. Como? Não dá para entender. Na realidade, é um cara injusto. Tem uma música do... Como é que é o nome daquele cara? Irmão da Miúcha lá, como é que ele chama? Chico Buarque de Holanda. Deus é o cara gozador, adora brincadeira. Lembra dessa música? A música começa assim: Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Como é que é? Não, mas ele fala assim que tinha um monte de lugar para me colocar e me jogou não sei aonde e tal. A música vai nesse caminho, nessa linha de raciocínio da injustiça do Criador. Esse Criador injusto que joga, que é um brincalhão, né? Que põe um na favela e o outro na mansão. Até rimou, né? Um cara brincalhão que põe na favela e outro na mansão. Da poesia isso aí, da samba, né? Como o sambista. Precisaria, então, desse entendimento aqui, né? Que eu poder entender. Não tem outra maneira. Natural, né? Olha, quando o Kardec diz assim, olha, que problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. Ele não está exagerando, parece um pouco de exagero, não é? Mas podem pegar qualquer filosofia e qualquer religião. Eles não resolvem, eles respondem assim: vontade de Deus. Pô, se é vontade de Deus, o cara é injusto, pô. Não é vontade dele. Não é vontade. Eu já vi também mistério de Deus. Mistério divino. Mas que mistério é esse, cara? Eu vou acreditar num cara que me joga na favela por mistério. Pô, peraí. Eu quero entender. E eu achava pior que a todo mundo, porque minhas colegas têm bicicleta, eu não tenho. Deus deu bicicleta para mim, não deu, eu também não. Então, raciocínio de uma criança. Reflexão de uma criança. Essa criança, quando cresce e se torna uma pessoa racional, como é que ela pensa? Quero saber desse cara, pô. Não quero, eu prefiro ser ateu. Porque para acreditar num Deus assim, eu prefiro ir para o inferno, ou para qualquer outro lugar, ou para não ser nada. Não quero saber de nada. Certo? Bom, aí é o fanatismo. Não, né? Eu comecei para a igreja para ver se melhorava para o meu lado. Mas o seu irmão falou que se o padre fosse te dar hóstia, ia cair da tua boca, como é que é? Ia cair da tua boca, tão ruim que ela era. E tão ruim que ela era. Mas o fato é que a gente, quando lê isso aqui, dá a impressão que o cara é tendencioso, ele está puxando a sardinha para o lado do espiritismo. Né? Mas a gente analisa e vê que realmente ele tem toda a razão. Não é? Somente a doutrina espírita, através das explicações lógicas e racionais, é que consegue resolver esse tipo de problema. E com qualidade, né? São explicações que não deixam a menor dúvida. Não é? Não deixam... Eu cheguei a perguntar para várias pessoas, principalmente em casos que acham que Deus é justo, não explica, né? Dessas situações, não consegue explicar. Não consegue. Racionalmente, não. A pessoa sai pela tangente, dizendo que é... Deus não explica isso. Dizendo... O sujeito sai pela tangente. Ou ele fala que é mistério, né? Ou ele fala que é a vontade de Deus, pior ainda, né? Quando ele fala que é a vontade de Deus, é pior ainda, né? Entendeu? Aí um sujeito, uma vez, meu tio falou para mim que era pastor da igreja de uma igreja evangélica, falou para mim assim: olha para o sol. Eu falei: claro, não vou conseguir olhar. Então como é que você quer ver Deus? Você não consegue ver uma coisa da criação dele. Mas ninguém tem que ver Deus mesmo. Nós temos que entendê-lo pelo raciocínio. Esses caras são tão fanáticos, são tão cegos pelo fanatismo, que quando você fala que nenhuma religião salva e que para Deus não existe religião, os caras saem pisando duro. Eu falei isso para meu tio falou, não esse, um outro, ele falou assim: existe sim a minha.
Existia uma religião, sim, a dele, e que era feita por Deus. Olha o grau de fanatismo, o grau de falta de raciocínio mesmo, de lógica, de bom senso, que uma pessoa dessa tem. Que vai desencarnar, como é que vai ser a história de um cara desse? Porque ele vai ficar esperando Jesus para salvar ele, não vai? Porque essa é a promessa, né? A promessa das igrejas evangélicas são essas. Pelo menos dessa igreja que meu tio frequenta. Que Jesus vem para salvar o cara, vem para resgatar o cara. Aí vai acontecer o que aconteceu com a minha avó, coitado. Na evangélica, por exemplo, Jesus vai vir em grupo, para pegar os queridos. Como é que chama aquela igreja que prega o desaparecimento do cara de uma hora para outra? Tem uma que prega isso. Uma vez eu vi escrito no carro: cuidado. Não é abduzido. Abduzido é quando é raptado por um OVNI. Não é abduzido. É arrebatamento, isso mesmo. Então eu vi escrito no arrebatamento. Eu vi escrito no carro assim: cuidado. Este veículo poderá ficar sem motorista. O motorista poderá ser arrebatado. Verdade? Não estou brincando, não. Eu estou falando sério. Eu vi aqui em Jaú, inclusive, no centro da cidade. O cara está esperando ser arrebatado por Deus, porque ele é escuridão. Você acha que pode, velho? O que é isso? Não, ele vai ser arrebatado, é cuidar dos outros, porque o carro dele vai ficar desgovernado, vai ficar sem motorista. Vai ficar, então eu acho que o departamento de trânsito devia multar Deus. Como é que tira um motorista de uma hora para outra, tira um motorista do carro? Pô, que negócio é esse? Pô, infração de trânsito, Deus cometendo infração de trânsito, já estão achando que o sujeito tinha amante, porque todo lugar que você vê escrito lá, Deus é fiel, Deus é fiel, alguém descobriu que ele não tinha amante, que ele era fiel mesmo, porque todo lugar está escrito que Deus é fiel. Né? É brincadeira, meu. O que a religião faz com as pessoas, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, somos punidos. Se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não se pode escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido, sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. É isso que a gente não entende, né? E fala, como é que um cara ruim desse é rico? Como é que um cara corrupto desse pode ser rico? Como é que um sujeito que é líder de uma religião pode enganar tanta gente, roubar tanto dinheiro, cometer tanto absurdo, ter dinheiro, ser rico, ser bom, ser rico, ter muitos bens? Então a gente não entende que isso é apenas momentâneo, porque para a gente, o que o sujeito tem numa encarnação vai ser para sempre dele, não é assim. Né? É momentâneo. Vai se dando bem nesse sentido aí, né? Não, mas aí que tá, né? É momentâneo. Porque no momento em que ele deixa a carne, ele começa naquele momento para frente a responder pela imprudência, pela imperícia, pelo orgulho, pela vaidade, pela cupidez, por tudo aquilo que ele fez os outros passarem, pelas suas injustiças, enfim, pelas mentiras que contou em nome de Deus, principalmente aqueles que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Não queria estar na pele desses caras por 2 segundos, por meio segundo. É bem pior do que o enganado. Muito pior. A gente sabe disso. Os espíritos explicam. Não é? Que o sujeito, quando está desencarnado, primeiro ele não tem onde se esconder. Na carne o cara se esconde. Né? Ele usa
a fachada, né? Ele coloca a fachada, ele veste, né, aquela cara de bonzinho, aquela cara de miserável dele, e esconde da verdade de todo mundo, né? Mas em estado de erraticidade, não esconde nada de ninguém. E passa pelo que tem que passar, não tem como. E se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que, à primeira vista, parece merecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrer. Olha aí a utilidade do bem, né? É muito útil ser bom, porque, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Então, não cometamos injustiças, porque nós teremos que nos haver com elas. Consequência delas, com certeza. Olha aqui, ele explica: se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Só para agora, tipo, não, agora eu estou me lembrando, estou aqui, né, todo domingo. Quando eu vou para o estado do estado de necessidade, eu estou cometendo alguma coisa também? Se cometeu alguma coisa fora? Bom, você pode cometer. Depende, nesse caso, com que tipo de espírito você se liga à noite. Que tipo de espírito você tem relação à noite. Tem relacionamento à noite. Por isso que os espíritos recomendam para a gente sempre pedir. Eu falo mesmo? Sim. Pedir antes de dormir para se encontrar com o espírito guia, né, para se relacionar com os bons espíritos, justamente para poder aprender e poder fazer coisas boas. O valor da prece. Nesse caso é o valor da prece, né? A gente precisa pedir mesmo, viu? Né? Agradecer o dia. A Isabel está fazendo uma pergunta. Senhor Luiz, as faltas cometidas em uma encarnação deve ser anterior. Nós sentimos apenas na próxima, para poder reparar, ou pode nos acompanhar por várias? Bem, é assim, ó, não é que a gente cometeu numa imediatamente anterior. A gente pode ter cometido 2, 3, 4, 5, 10 encarnações atrás. Então, o que o Criador faz? Ele aguarda nós termos condição de nos havermos com aquela dívida, de passar por aquela experiência e vencer. Está servindo para aprendizado. Servindo para aprendizado, para resgate das faltas, né? Das faltas passadas, né? E aguarda o espírito ter condição de vencê-las, né? Senão seria também uma injustiça. Você pega um cara fraco, que não tem condição de nadar, e joga ele no mar, sem uma boia, sem um salva-vidas, sem um nada. Não é assim. Então, se a gente está passando por alguma coisa nesta encarnação, significa dizer que, se estamos passando, temos condição ampla de vencer. Só depende da gente. Não, nunca. E se fecha uma porta, abre duas janelas. É sempre assim. Determinação, é sempre assim. Quando falta determinação para uma pessoa, ele não consegue vencer nada, nem um pouco, nem muito. Não é? Porque a força da vontade, ela é invencível. Ela consegue vencer qualquer coisa. Quando o cara se determina, ele consegue vencer qualquer coisa. A falta de saber, a falta de dinheiro, a falta de bons relacionamentos, os problemas familiares, os problemas conjugais, enfim, a sua tendência à violência, à agressividade, vence qualquer coisa, vence o que quiser. Agora, quando não tem vontade, eu acho que não dá. Quando ele fala, eu acho que não dá, não deu. Aí já não deu mais. Aí não deu mais.
Se for orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Está cheio de gente assim, ó. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Assim, ó. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. Uma rigorosa justiça distributiva. Não é? É dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da Terra como mundo expiatório, que é as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus deste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que, se estivesse num mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo desde que trabalhe para se melhorar. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos. Olha que interessante. É muito interessante aqui. Uma situação, uma tribulação, ela pode ser colocada no caminho de alguém como forma de elevação, como maneira, como ferramenta evolutiva. E no caminho de outro, pelo arrependimento. O cara se arrepende em estado de erraticidade e ele pede, eu quero, eu preciso me haver com a minha consciência. Eu preciso resgatar essa dívida. Encarna para resgatar. Um se revolta e impreca contra Deus, e o outro passa resignadamente pela prova. Não é? Dá para reparar quem não pediu e quem pediu. Dá para reparar. Dá para a gente perceber. Que querem reparar no mal que fizeram e tentam fazer melhor. Assim é que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro. Está para o futuro, é para o futuro, viu? Que prepara. Rendamos graças a Deus, que na sua bondade concede aos homens a faculdade da reparação, e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. O que leva muita gente também ao ateísmo. O ateísmo, muita gente é levada ao ateísmo exatamente por essa razão. Né? A condenação irremediável ao sofrimento eterno. Que Deus é esse que condena eternamente? Que bondade, que é bondade suprema, e condena um ser eternamente à infelicidade, ao sofrimento? Ué. Se queimar eternamente. Kardec disse que na Idade Média, muita gente morreu de medo que o diabo estava debaixo da cama. Você imagina o significado de uma coisa dessa? Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa nesse mundo, seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito, para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são mais especialmente os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevado,
elevada de sentimentos nobres e inatos, que parecem nada trazer de mal na sua presente existência, e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem à revolta contra Deus. O sofrimento não provoca murmurações. Desculpa, o sofrimento que não provoca murmurações podem ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram, pouco a pouco, de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria de recomeçar. Vamos anotar aqui, esquecimento do passado, para a próxima. Hoje é dia 18/6/2015. Como é que os espíritos primitivos, eles progridem? Eu entendi? Os espíritos primitivos, como é que eles progridem? Da mesma maneira que nós. Mas eles também têm provas de expiações? Na realidade, no mundo primitivo, as coisas acontecem de maneira um pouco diferente que a nossa. A coisa acontece de maneira um pouco diferente que a nossa. Não é da mesma maneira. É um pouco diferente. Mas é dali, não é, que parte, é dali que vai partir a evolução deles. Na realidade, nesses mundos, o homem não comete tantas injustiças quanto nós cometemos. Cometem muito menos. Falar, mas eles são mais violentos. Eles são naturalmente levados a essa violência por necessidade de sobrevivência. É como um animal. É como um animal. O animal, ele mata para sobreviver. Violência natural. Ele precisa defender a tribo, ele precisa defender o fogo. Né? Quando o homem chega no ponto de descobrir o fogo, ele precisa defender, porque a outra tribo quer roubar o fogo dele. Não sei se vocês já viram alguma a respeito disso, né? Eles precisam defender. Então, ou seja, a questão é de sobrevivência. No nosso mundo já é diferente. Nós cometemos muitas atrocidades por egoísmo, por orgulho, por vaidade, por ganância. Né? Por desejo de ter o que o outro tem, a gente mata, engana, prejudica, corrompe, faz o que for necessário. Na realidade, o espírito aqui é muito mais corrompido que nos mundos primitivos, desse ponto de vista. É muito mais corrompido. E a corrupção vem exatamente pela ganância, da obtenção das coisas materiais. Aí é que o sujeito se perde. É nesse momento que o espírito se perde. Ele vai se afundar na materialidade da vida até a tampa. Depois ele emerge. Ele sai de lá dentro, tá? Sim. Então ele pode nascer de qualquer um. Pode, quando é permitido. Na realidade, esse espírito, ele faz o mesmo trajeto que nós fazemos quando vamos para o mundo Se der sorte, né, ele aprender, ter uma família boa, ele pode
Não depende de sorte, não. Na realidade ele não vai queimar etapas. Tá? A lei é de progresso. Então, progressivamente, aos poucos, paulatinamente, ele vai aprendendo, vai desenvolvendo a sua inteligência, a sua moralidade, como nós, da mesma maneira. Não dá salto. O que ele pode fazer é trabalhar mais intensamente no bem. Entendeu? Mas não dá salto. Mas só você nascer uma pessoa que já tem instrução, assim que nós chamamos de disposição. Não existe isso. Não? Não, esse conhecimento, ele é adquirido. Na realidade, não é que ele é adquirido, ele é desenvolvido. Você precisa desenvolver através do esforço, através do empenho, através da determinação. Eu quero conhecer, então vai, estuda, aprende ao longo de uma vida, e leva uma existência para aprender. Uma existência inteira só para adquirir um determinado conhecimento, um pouco de um determinado conhecimento. Porque doutrina espírita, por exemplo, eu, particularmente, penso o seguinte, eu, Luiz Herrera, vou desencarnar aprendendo doutrina espírita, vou passar no meu estado de erraticidade aprendendo doutrina espírita, vou reencarnar estudando doutrina espírita, vou desencarnar aprendendo doutrina espírita, e assim por diante. Porque o espírito, ele só vai deixar de ter necessidade de estudar essa filosofia a partir do momento que ele age como tal. Aí, quando você agir dessa maneira, você já está no mundo superior. Aí não há mais necessidade, né? Até ali, você tem que estar em contato com a filosofia, aprendendo, colocando em prática, melhorando, né? Procurando o seu progresso. O espírito primitivo é a mesma coisa. E nós somos a mesma coisa. Nós vamos caminhando, lutando, aprendendo, nos empenhando em aprender até merecer passar para um mundo melhor que o nosso. Né? Eu perguntei se podia ser, se podia acontecer, por causa dessas atrocidades que acontecem, tipo, cara bem nascido, né? Que nasce numa família que teve educação, teve boas escolas, que comete coisas assim, que não dá para você entender como que ele tem coragem de fazer aquilo. Olha, então, educação acadêmica, educação acadêmica, nada tem a ver com moralidade. São duas coisas distintas. É por isso que os espíritos ensinam que nós nos desenvolvemos e evoluímos em dois sentidos: inteligência e moralidade. Entendeu? Ó, outro dia foi preso uma médica que estava clinicando não sei aonde, uma jovem bonita, morena, muito bonita, 30 e poucos anos de idade, que ela era componente de uma gangue chamada a Gangue da Degola. Médica. Eles matavam e degolavam a pessoa. Médica. Uma pessoa, para ser médico, estuda no mínimo 30 anos. Então, ela tem uma formação acadêmica de no mínimo 30 anos. Mas aí fica claro que não tem nada a ver formação acadêmica, desenvolvimento de intelectualidade com desenvolvimento de moralidade. São duas coisas distintas. Completamente distintas. Você vê gente que não tem formação acadêmica nenhuma e tem uma moralidade altamente desenvolvida, porque já fez o que fez em outras encarnações, já desenvolveu inteligência e encarnou numa para adquirir moralidade. Entendeu? Então, o espírito precisa desenvolver, ele precisa igualar moralidade com desenvolvimento intelectual, para ele adquirir sabedoria. Ele conhece e desenvolve a capacidade de aplicar o conhecimento, que é a sabedoria. Então, por isso que a gente se indigna. Como é que pode? O sujeito é médico, o sujeito é advogado, o sujeito é isso, o sujeito é aquilo, e cometeu uma atrocidade como essa. Então, a gente fica claro que ele só se desenvolveu, ele só caminhou num sentido. E o outro sentido da moralidade está um pouco mais atrasado. Mas a situação também é momentânea. Porque vai passar pelo que tiver que passar e vai chegar no momento em que ele forçosamente vai sentir a necessidade de deixar de lado o aprendizado acadêmico e caminhar no aprendizado da moralidade. Então, por isso que a gente pode dizer, como os espíritos dizem, ensinamento deles, que você pode ir numa pele de gari, você pode encontrar médicos, engenheiros, estadistas, enfim.
Você pode ter na pele de um gari, de um serviçal, de um braçal, entendeu? Gente que já foi expressão na sociedade do passado. Exatamente por essa razão. Ele se anula do ponto de vista social para adquirir valores que ele ainda não tem como espírito. Mas o conhecimento dele é imenso. O conhecimento dele é vasto, é vastíssimo. Em vários campos. É dele, é bem adquirido. É bem adquirido, só que tem um problema. Ele ainda não tem sabedoria para aplicar. Esse é o problema do espírito. Esse é o problema de nós, os espíritos que habitam nesse mundo. Nós somos materialistas. Eu estou falando de maneira geral. Nós somos materialistas. Nós estamos muito ligados à matéria. A matéria ainda nos envolve, nos ilude. O brilho das coisas, né? Ah, aquele é um carro novo, ele é reluzente, ele é brilhante, ele é muito bonito e tal. Entendeu? Acaba se deixando conduzir muito mais pela materialidade da vida do que pelos bens materiais, enquanto os verdadeiros valores são os valores morais, os valores espirituais, a verdadeira, assim, a verdadeira riqueza não é a riqueza material. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual, os bens espirituais. Né? Jesus bate muito nessa tecla. Se a gente pegar o Evangelho de Jesus, você nota que ele bate muito nessa tecla. Muito. Da materialidade em contraponto com os bens espirituais. A espiritualidade. Ele marca muito, ele deixa muito marcado. No Sermão do Monte fica claro isso. Ele deixa muito marcado isso. Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Mas só bem-aventurado por sofrer? Pô, para com isso. Quem quer sofrer? Quem gosta de sofrer? Mas quando você entende que o objetivo é a vida espiritual e não a vida material, você começa a refletir de outra maneira. Você vê que ele, apesar que está mal traduzido aqui, né? Está muito mal traduzido. Mas tem esse sentido, tem o objetivo de Jesus naquele discurso é exatamente esse. Entendeu? É dar ênfase aos bens espirituais, dar ênfase àquilo que realmente nos interessa. Né? E ao passo que, no nosso modo de entender, no nosso atraso espiritual, nós damos muito valor, e para nós, para o homem, né, desse mundo material, vale muito mais o bem material do que o bem espiritual. A gente acaba humilhando, menosprezando, pisando, enfim... A gente acaba fazendo tudo contra o nosso irmão quando deveria ser o inverso. Em função das coisas materiais, a gente acaba espezinhando o próximo, menosprezando, humilhando. Tem gente que trata muito mal o seu próximo, porque eu sou eu tenho tanto no banco, eu sou muito melhor que o outro, quem é ele, não é nada e tal. O cara considera assim, quando ele tem alguma coisa, ele se considera superior ao outro. Se ele não tiver nada, ele se considera o último dos homens. O valor das coisas está exatamente na proporção de quanto ele tem, e não do que ele é. Aí a inversão de valores. Porque o homem não é o que ele tem, o homem é o que ele é. Ele é um ser fabuloso, é um Deus. Ele é um Deus. Na realidade, o homem tem muito valor, independentemente do que ele tem ou deixa de ter, mas a gente faz essa inversão exatamente pela nossa falta de espiritualidade, nossa falta de evolução moral. Essa é a inversão que a gente faz. E o grande problema do nosso mundo, o grande problema é esse. O egoísmo é fruto disso. Da materialidade da vida. O sujeito se apega à materialidade da vida de tal maneira que ele só visualiza isso. Só visualiza exatamente isso. Aí é onde ele vai se defrontar com graves problemas, com graves sofrimentos. Por essa razão. Não há felicidade quando a pessoa é materialista. Não há felicidade. A pessoa pode ser feliz tendo bens materiais. Mas ela não pode ser feliz só tendo bens materiais. Entenderam o que eu quis dizer? O sentido daquilo que eu quis dizer? Porque se a pessoa tem um senso de espiritualidade desenvolvido e ela tiver bens materiais, ela sabe usar adequadamente. Se ela não tiver, ela vai se apegar de tal maneira aos bens materiais que qualquer coisa que ela perca, qualquer coisa que ela vier a perder,
é motivo de sofrimento, de desespero. Aliás, só a possibilidade de vir a perder já é motivo de sofrimento. Ele fica pensando dia e noite. Exatamente. Quem tem espiritualidade, quem é espiritualizado, ele não depende do bem material. Ele é feliz com o bem material ou sem o bem material. Né? Ele sabe fazer essa distinção. Ele não vai se sentir menos ou mais. Menos porque não tem ou mais porque tem. Meu irmão é meu irmão. Eu tenho um bom carro, mas é meu irmão. Eu tenho uma boa casa, mas é meu irmão. Não deixa de ser meu irmão. Né? E vai ponderar mais. Ele vai ser mais, vamos dizer assim, mais equilibrado. Ele vai ser mais prudente naquilo que ele faz. Enquanto que o materialista não tem prudência nenhuma. O materialista ele é o que ele é. E não quero saber se o outro vai passar fome. É problema dele, não é meu. Vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas no Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade e a vossa misericórdia, que nós tenhamos bom ânimo, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida. E ajuda-nos, Senhor, para que possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.